Como que eu estou criando uma aplicação inteira orientada com inteligência artificial? Eu estou nessa semana com o desafio de criar uma plataforma modular chamada Worshipflow, que vai ser uma plataforma para fazer toda a gestão de igreja. E por ser uma plataforma modular, eu decidi lançar um primeiro módulo que é uma necessidade minha que eu tenho aqui no meu dia a dia, que é de organizar escalas e agendas da equipe de louvor da minha igreja. Já existem vários sistemas que já fazem isso, tá? Já existem alguns sistemas que já faz a mesma coisa que o meu sistema ele está propondo. Só que eu não quero pagar assinatura, eu sou um desenvolvedor, então eu resolvi criar o meu próprio sistema, minha própria plataforma, que mais para frente ela vai ser uma grande plataforma completa para fazer toda a gestão, eclesiástica de uma igreja. E como que eu fiz isso, pessoal? Eu resolvi, eh, me desafiar a utilizar a inteligência artificial desde a especificação até o deploy. Fazer todo o desenvolvimento da minha aplicação utilizando inteligência artificial. Eu já trabalho com inteligência artificial no meu dia a dia, já fiz algumas coisas com inteligência artificial, multiagentes, mas eu nunca parei, assim, para de fato, né, desenvolver uma plataforma inteira de forma completa utilizando a inteligência artificial. Então, eu me desafiei a criar essa plataforma. A primeira coisa que eu fiz foi criar vários documentos, de como que eu gostaria que essa plataforma ela fosse criada, de como que ela fosse organizada. E depois, com o auxílio, né, de MCPs e com auxílio de skills, eu estou criando aqui toda a especificação dessa plataforma e já comecei todo o desenvolvimento. Só para você entender aqui, a primeira coisa que eu fiz foi esse pacote aqui de PRDs, tá? Nesse pacote de PRDs, eu tenho todas as documentações, eu tenho a especificação da API, de como que a API vai ser desenvolvida, como que ela deve ser organizada. Então tá tudo aqui. Quais os endpoints que serão criados, né, em cada módulo. Eu tenho um módulo core aqui, que é um módulo totalmente agnóstico da minha aplicação. Depois vocês vão entender, né, mais para frente eu vou trazer detalhes sobre ele. Eu tenho aqui o módulo Wash, que vai ser o primeiro módulo que eu vou estar lançando, né, dentro dessa plataforma, que já é para ele atender uma necessidade que eu tenho aqui, tá? Então, toda essa organização está aqui, tá? Então, eu tenho a modelagem do banco de dados, como que vai ficar esse banco, como que as coisas elas vão conversar dentro desse sistema, quais tabelas que deverão ser criadas, quais tabelas que dados que serão inseridos nessas tabelas, que tipo de dados serão inseridos, se há determinadas colunas são obrigatórias ou não. Eu tenho uma arquitetura detalhada aqui da minha aplicação, tá? Ou seja, essa arquitetura detalhada aqui ficou muito legal. Por quê? Aqui, nesse documento de arquitetura detalhada, eu tenho exatamente esse objetivo, né? O meu objetivo aqui é preservar a simplicidade, o isolamento, a organização e a modularidade e com capacidade de evolução dessa minha aplicação. Então, basicamente, a minha visão aqui é uma aplicação totalmente modular. Então, eu vou ter ali uma camada de usuários, e o usuário ele vai acessar essa aplicação via web ou PWA. Mais para frente, como eu tenho uma API, eu vou poder também criar um aplicativo, determinados aplicativos, né, específicos para essa aplicação, que acessam determinados módulos. Eu vou ter um módulo core, que é o módulo agnóstico, como eu falei com vocês, autenticação simples nesse primeiro momento, somente Google. Nesse primeiro momento eu vou lançar só com Google e e-mail. Eu tenho uma organização aqui da minha aplicação, da minha plataforma totalmente monorepo, porque como eu estou trabalhando com auxílio da inteligência artificial, então ter uma organização full stack, né, que é melhor, porque você consegue manter todo o contexto da sua aplicação em um só lugar. E como eu estou desenvolvendo sozinho, somente com o auxílio da IA, eu optei por desenvolver aqui utilizando o monorepo.
Aqui eu tenho a minha pasta Epic, onde vai ficar tanto a minha API quanto o front-end, né, que vai consumir dessa API, a landing page. Eu vou ter o módulo Core, que é onde vai ficar toda a minha organização de core da minha plataforma. Isso é muito bom, porque se no futuro eu quiser criar um outro sistema utilizando essa mesma base, esse mesmo núcleo, eu já tenho ali um core totalmente separado. Por ser uma aplicação que já vai nascer multi-tenant, eu posso usar essa mesma base para criar outros sistemas modulares também, utilizando essa organização. Então, no core, eu tenho ali a camada de autenticação, vou ter a camada de organização, que são os tenant, vai ter a camada de usuários, né, de memberships, né, que eu chamo de usuários da organização, permissões, módulos, feature flags, que é onde eu vou conseguir habilitar ou desabilitar determinados módulos, uma camada de notificação que eu posso utilizar para notificar ali, passar notificações dentro da minha plataforma. Eu vou ter uma camada de billing, né, que é a camada de recebimentos, que nesse momento ela não vai estar habilitada, auditoria, AI, tudo aqui. E depois, abaixo, eu tenho uma camada de módulo, né, que é onde vai ficar os módulos que eu vou estar desenvolvendo ali para essa plataforma. Uma camada de pacotes, uma camada de eventos, de plataforma, onde eu vou ter eventos, registro, Docker, scripts, vai estar tudo aqui. Ficou muito bacana, muito bem organizado. Essa estrutura aqui do meu monorap, eu gostei demais. Eu vou ter aqui uma estrutura padrão, né, de uma capacidade de core módulo, que vai ser essa mesma estrutura aqui, tanto nos módulos quanto no core. E cada coisa tem a sua responsabilidade, está muito organizado. Muito, muito, muito legal. E no front-end também uma organização bem legal. Tá? Então eu prezei aqui por criar um sistema simples, robusto e escalável. Então, ficou assim toda essa organização. Então, aqui eu tenho outros documentos de especificação, onde eu detalho mais aqui sobre algumas coisas, tá? Algumas obrigações aqui que os agentes eles precisam seguir. Eu tenho aqui um PRD, né, do core, de como que vai ficar o core. Aqui eu tenho o escopo desse MVP do core, da autenticação, das organizações, explicando em detalhes como que vai funcionar cada coisa, como que vai funcionar as permissões, como que vai funcionar as notificações. Ficou muito rica essa documentação. Eu tenho aqui o meu PRD do primeiro módulo, que é o módulo de worship, tá? Então, o que que vai acontecer? A visão geral aqui desse módulo. A visão geral desse módulo é exatamente essa, tá? Ele vai centralizar agendas, escalas, ensaios, repertório, música, setlist, disponibilidade das pessoas que estarão naquela determinada escala, envio de arquivos, confirmações, porque uma, uma, um determinado membro ele vai poder marcar ali se ele vai estar disponível para aquela determinada agenda, sim ou não. Ele vai poder confirmar. Vai melhorar a comunicação da equipe. Hoje, eu tenho um desafio, por exemplo, de centralizar todas as informações para o grupo no WhatsApp. Mas o WhatsApp, nem todo mundo utiliza o WhatsApp, né? Então, eu resolvi centralizar isso desde a própria plataforma, que no futuro também vai ter um aplicativo disponibilizado onde os membros eles poderão ter esses mesmos acessos a essas funcionalidades. Então ficou muito legal. Aí eu tenho aqui as minhas specs, né? Que é o quê? O que aconteceu aqui? Depois que eu fiz todas essas documentações aqui, eu utilizei uma skill onde eu separo, né, cada sprint aqui em features, tá? Então, na sprint 0 aqui, foi criada essa especificação específica para sprint 0, que é o quê? Foi toda a fundamentação, toda essa organização que vocês viram ali, ela já foi criada aqui. Eu já comecei a criar, então já estão sendo criados os arquivos, foram criados os diretórios, a organização, alguns arquivos. Então, testes unitários foram criados, tudo aqui, ó, na Sprint 0. Tudo, tudo, tudo. Então, aqui, se você observar, eu já tenho API, eu já tenho Core,
eu já tenho tudo. Depois que eu finalizou a sprint 0, a IA começou também já a criar a sprint 1. Então, eu estou nesse momento na sprint 1. Por que que eu ainda não finalizei a sprint 1? Porque os meus créditos acabaram. Então, eu aproveitei esse momento que os créditos acabou para eu gravar esse vídeo aqui para vocês explicando, né, como que eu estou desenvolvendo essa plataforma do zero. Então, toda a parte de organização aqui, ó, de organization, ela também já está sendo criada. Ele está exatamente nessa parte aqui. Já criou a controle aqui, ó. Já criou tudo. Já tem algumas funções aqui. Tudo funcionando, tudo testado com teste unitário. Já está criando criou as repositórios aqui, ó. Tudo com teste unitário. E daí ele ainda está finalizando essa parte aqui dos testes, né, finalizando essas integrações, porque ele está na sprint 1, então ele tá fazendo ainda tudo aqui para depois ele finalizar o desenvolvimento. Mas já está tudo bacana aqui, pessoal, tudo bem organizado. E eu estou amando essa experiência de criar algo do zero, né, utilizando inteligência artificial. E desde da especificação até o deploy. Então, você pode acompanhar aí essa saga, né? Eu vou estar gravando aqui alguns vídeos, né, postando a evolução de como que está ficando essa plataforma. Beleza? Um abraço e até a próxima.